com vocês, boa noite a todo mundo. Bom, acho que quando a gente começou e o intuito de fazer essas conversas, uma das coisas que a gente pensou é que a educação infantil não podia ficar de fora, né? E muito porque tudo que acontece precisa ter um começo, né? E a gente percebe quão importante é a educação infantil e como muitas vezes ela acaba ficando de lado, né? Ela acaba ficando de lado nas discussões, nas conversas. Então essa foi a proposta, né, da gente trazer aqui da importância da educação infantil, e é sobre isso que a gente vai falar aqui um pouco hoje. Quer complementar alguma coisa, Francisco? É uma coisa rápida, gente. Boa noite aí. Sejam bem-vindos a mais um Hello Future aí. É sempre bom estar com a Carol e com o Lucas aí. Então, gente, só para a gente. A educação infantil nós discutimos muito, ou seja, quando nós estávamos elencando os temas para trabalhar com o Hello Future, um dos temas que surgiu é exatamente sobre educação infantil, né? Essa trajetória que a gente tem de assessoria às escolas e às instituições aí de ensino, uma coisa que a gente sempre tem observado é uma demanda muito grande sobre a educação infantil, como é que eu trabalho, o que que eu faço, surgiram muitas angústias, né? Muitas angústias de um lado, expectativas do outro, né? Então a ideia nossa aqui é trazer vocês para refletir junto conosco para essa trajetória. Como é que a gente pode pensar essa educação infantil, né? E aí já para devolver a palavra para o Lucas, eu gostei essa, se mudamos o começo da história, mudamos a história toda, ok, nós não podemos mudar o passado, mas nós podemos fazer um futuro diferente, né? Então, nós estamos vivendo uma situação atípica e nós temos uma realidade passada que é a questão da educação infantil. Como é que trabalhar com isso? Então, como é que a gente pode repensar tudo isso? Esse é o convite que a gente está fazendo. Manda ver, Lucas. Certo. Então, assim, acho que a educação infantil ela me trouxe muita coisa boa, assim. Quando eu comecei a estudar educação, eu me encantei, assim. E agora eu estou no último ano da pós-graduação, né, de educação infantil. E isso me trouxe, assim, é impressionante como me trouxe uma autoeducação e uma conscientização, assim, de ética e da minha posição, né, do meu posicionamento perante as crianças, né. Então, para a gente começar a nossa discussão, a gente vai propor já logo uma pauta bomba, né? Como a gente estava conversando mais cedo, eu e o Francisco, a gente falou, nossa, a gente já vai começar a pergunta mais difícil, né? Será que é possível educar a educação infantil à distância? Né? Então, num momento onde não é uma opção, a gente foi pego de surpresa, será que essa educação infantil à distância ela é possível? E aí, assim, eu entro nessa conversa falando que os pacotes de educação básica, né, o que eu tenho visto, assim, disponibilizado pelo governo, muitas vezes eu sinto dificuldade, assim, de enxergar a educação infantil neles mesmo, assim. Porque a questão das aulas, disciplinas, isso tudo parece que foge um pouco da educação infantil. E na prática, o que a gente viu acontecendo, principalmente nas escolas privadas, né, foi quase que um colapso, assim, com muitos pais abandonando mesmo os projetos pedagógicos que eles estavam dispostos a ser a colocar os filhos, né? E isso, para mim, assim, foi uma surpresa muito grande. Mas não só uma surpresa, assim, mas acho que uma questão de percepção de valor também, né? Porque uma coisa que ficou muito claro para mim é que esses pais que estavam abandonando esse projeto pedagógico, eles não conseguiam enxergar tão bem assim o benefício direto entre o educador e a criança, os impactos na criança. E isso é um problema que já vem de antes, né? E não agora dessa pandemia. E isso ficou muito forte, assim, né? Eu refleti muito esses últimos dias, assim, como e enxergar que esse é um momento até para a educação infantil ela voltar, né? Ela ressurgir e os pais e trazer isso para os pais, trazer isso para a comunidade, quanto à importância, né? Quanto à fragilidade dessas relações que estavam sendo tecidas. O Francisco pode complementar, assim, para você, Francisco, a educação infantil, ela é possível à distância? Então, Lucas, eu acho que você trouxe um ponto muito que eu achei muito importante aí, a questão
não é simplesmente fazer esse tipo de atividade, não, é trabalhar com a família, com parceria, ou seja, trazer a família para ser parceira, é mostrar para a família quais são as atividades a serem desenvolvidas e por que estão sendo desenvolvidas aquela atividade. Então, uma coisa que eu batia muito na tecla para os alunos da pedagogia, sempre batia na tecla para os alunos da pedagogia, eu tenho que deixar claro para os pais que não são especialistas, que não são pedagogos, por que eu faço uma atividade A, faço uma atividade B e uma atividade C. Quando eu venho para o ambiente virtual, ou seja, é claro que nós estamos falando de educação infantil, é muito difícil fazer essa educação infantil à distância. E eu vou dar a minha opinião já pessoal, né? A minha opinião pessoal, assim, nós estamos vivendo um momento atípico. Eu não acredito numa educação infantil à distância. Entretanto, nós precisamos dessa educação infantil à distância. Então, eu tenho que fazer adaptações, e essas adaptações têm que ser feitas tentando pegar algo que eu já fazia antes e algo que eu preciso fazer novo. O que eu já tinha que fazer antes é chamar a família para a parceria, deixar claro quais são os objetivos das atividades A, atividade B, atividade C. Mostrar para a família por que uma atividade é desenvolvida e onde é que eu quero chegar com essa atividade. Nós vamos discorrer um pouco mais para frente sobre isso. E depois orientar também os pais como eles podem participar dessa atividade. Ok, feito isso, então quais são os meios, quais são os instrumentos de mediação usando a tecnologia que eu posso ter para fazer com que essa atividade aconteça, para fazer com que esse objetivo seja alcançado. Aí já é uma outra etapa. Né? Eu não tenho como, nesse momento, fugir dessa realidade. Eu não vou colocar as crianças em risco por uma demanda pedagógica. Não, não posso. Né? Antes de mais nada, é a saúde da criança. Vamos continuar, Lucas? Claro. Acho que, então, mais do que nunca, Francisco, as relações na escola, família, projeto pedagógico, criança, vão precisar ser integradas, né? Então, acho que essas, de quem é a responsabilidade e tal, cada vez mais vai ser uma coisa integrada. É mais ou menos isso que você quis dizer, né? Perfeito, perfeito, é isso mesmo. Perfeito. Então, assim, trazer um pouco das particularidades, né, da educação infantil, como a gente falou, eu acho que ela é uma das que mais foi impactada, né, com certeza, porque, como o Francisco falou, a dificuldade de a gente trazer atividades via o digital, né, e a necessidade maior, né, desse processo escola-família, ela torna a educação infantil uma coisa muito peculiar, né? Então, eu acho que para a gente começar um pouco a falar sobre isso, queria trazer os aspectos, né, que para mim constituem todo, como se fosse assim, um ambiente macro de pensar a educação infantil nesse momento. Eu penso muito que essas crianças elas foram tiradas do dia para a noite, assim, de uma rotina que elas haviam sendo construída nas escolas e isso impactou diretamente o ritmo. Então, assim, dentro da educação infantil, o ritmo é algo primordial, assim, né? Eu acho que a criança não nasce sabendo quantas horas ela precisa dormir, quantas horas, o que ela se alimenta. Então, as brincadeiras e tudo mais. Então, é tudo muito recente, assim, né? Então, o ritmo é algo que foi extremamente afetado. E não só o ritmo das atividades, mas o ritmo de, de sono mesmo, assim. Então, entre o tempo que essa criança passa em casa ficou muito maior, a necessidade de alimentação agora passa a ser toda dentro de casa. Então, para as famílias é uma dificuldade muito maior fornecer, né, todo esse planejamento, assim, e tudo isso do dia para a noite. Então, com certeza, assim, a gente começa falando sobre o impacto que isso tem no ritmo da criança e da importância, né, de nós como educadores infantis trazermos essa criança de volta para um novo ritmo, né? Então, realocar e tornar esse movimento o menos abrupto possível, né? Francisco, se você puder complementar, por favor. Só complementando aí o que o Lucas falou, acho que assim, primeiro que é importante nessa fase, a gente lembrando aí que a educação infantil, nós estamos falando assim de uma divisão muito grande entre a questão dos 2, 3
anos, né? Até hoje em dia tem a questão do berçário, 2, 3 anos, e educação infantil propriamente dita de 4, 5 anos, né? Então nós estamos falando nessa faixa etária. E essa faixa etária é importante que as crianças tenham rotina, né? Tenham hábito, tenham, como o Lucas falou, né? Ou seja, ritmo, então tem uma sequência, ou seja, você tem que preocupar com o sono, você tem que preocupar com a alimentação, você tem que preocupar com atividades, né? Essas atividades outras. Uma coisa que a gente sempre preocupa, e eu estava conversando até com o Lucas, né, agora há pouco sobre isso, é que a gente tem que entender que esse ritmo dita também a valorização da exploração das diferentes cognições. Nós vamos detalhar um pouco mais, ou seja, eu vou trabalhar com as cognições dos alunos, né, as diferentes cognições, seja auditiva, seja visual, seja sinestésica, e a partir do momento que eu trabalho, que eu exploro isso, ou seja, essa fase é a fase que se eu coloco que o aluno que ele está naquela fase operatório concreta, sensório motor, e ele tá passando de uma fase para outra, né? E ele está conhecendo o mundo, e ele entende o mundo como sendo uma extensão dele, né? Ele vê o mundo como sendo uma extensão dele, e ele tem que reconhecer, por exemplo, espaços múltiplos, né? Então, nessa fase é que ele vai conhecer, só para a gente lembrar, que ele vai conhecer o espaço físico que ele tem, né? Então, na hora que ele abre o braço, ele sabe qual a dimensão, qual o espaço físico que ele ocupa, ao mesmo tempo que ele vai perceber, e isso é importante, que ele não está sozinho. Então, na escola, ele tem a oportunidade de compartilhar o caderno, compartilhar o livro, ele vai perceber que ele está num mundo social, e ele vai perceber que existe o outro. Então, essa atividade, isso faz parte do ritmo da criança, né? Então, a partir do momento que a criança percebe que na casa dela tem o pai, ou tem a mãe, ou tem os dois, ou tem o irmão, e assim por diante, e esse trabalho também é dividido, ou seja, meu pai está fazendo home office, minha mãe está fazendo home office, eu vou ter que usar o celular do meu pai ou da minha mãe, eu vou ter que usar o tablet da minha mãe ou do meu pai, enfim, assim por diante. Isso também é uma forma dele começar a perceber que o mundo também são os outros, né? Então, esse compartilhamento esse compartilhamento de objetos, né, digamos assim, faz com que a criança perceba o mundo pelo outro, né? E isso faz parte da educação infantil, ou seja, esse aprendizado faz parte da educação infantil que é desenvolvido na escola. Ao mesmo tempo que eu consigo explorar as diferentes cognições, como a gente já tinha falado, ou seja, eu estou falando de cognição sinestésica, estou falando de cognição auditiva, cognição visual, eu estou falando de várias cognições que eu posso explorar através de uma atividade que é inserida dentro do ritmo da criança. Por isso que cada vez mais a parceria entre a família e a escola é importante, né? Lucas, quer passar para o próximo? Que eu já... Claro, então a gente vai falar um pouco sobre o papel dos pais no processo da educação infantil. E aí, Francisco, como você bem falou, essa criança, né, o espaço físico que ela atua é uma coisa muito importante, né? Eu lembro muito de um dos meus estudos ler muito sobre quanto menor a criança, mais espaço ela precisa, né? Porque menos coordenação ela tem. Então, pode ver, quanto menor é uma criança, mais espaço ela precisa. Conforme a gente vai crescendo, a gente vai conseguindo coordenar o motor e tudo mais. E uma questão que foi diretamente impactada é a casa dessa criança, né? A casa como espaço físico, que antes, né, essa casa que antes era apenas uma casa, hoje virou a escola, o escritório do pai, a academia, o restaurante, até o cinema, né? Então, essa casa, ela passou a ter vários papéis. E muitas vezes, alguns papéis, essas crianças, e muitas vezes eu até tive uma experiência de passar com os meus avós, assim, os idosos também, eles não cabem muito nesse espaço do trabalho dos pais, né? Assim, muitas vezes o pai está trabalhando e ele não consegue dar atenção devida e aí essa criança acaba ficando assim sem um acolhimento devido, né? Mas eu criei esse slide assim, para a gente discutir um pouco sobre o lado positivo das duas relações, né? Porque se de um lado numa escola, né, a criança tem essa socialização e a interação com as outras crianças que o Francisco falou muito bem, se ela tem um ritmo escolar, né? Então se a escola já dita um ritmo, ela já tem o horário do lanche, ela tem um momento onde ela é destinado para ela brincar livre, um momento que ela dorme, ela tem uma referência amorosa além da família.
e ela tem um espaço de acolhimento, né, pensando em todas as necessidades dela. Muitas vezes, dentro de casa, isso não acontece, né? Uma família pode ter mais de um filho e não ter todo o suporte necessário. Por outro lado, assim, dentro dessa casa, ela pode estabelecer um processo de relação e suporte familiar maior, né? Então, essa criança ela tem a oportunidade de se relacionar de uma forma mais intensa e mais forte com a sua família, né? Então, e aí é uma oportunidade para os pais coordenarem esse ritmo. É uma oportunidade também dos pais acompanharem os processos das atividades, né? Que muitas vezes eles acompanham só o resultado, né? E muitas vezes, meu filho só produziu isso, meu filho, como eu já vi em algumas escolas, assim, muitas vezes o pai pode falar, nossa, mas meu filho desenhou pouco. Eu lembro também de quando eu era criança que algumas tarefas vinham com uma escritura do professor, né? Dormiu na lição, e aí meu pai ficava um pouco frustrado. E hoje em dia eu acho que eles podem acompanhar de perto o processo, né, de criação do filho, né, o processo da criação de um projeto pedagógico. E as crianças têm mais tempo, né, para realizar as tarefas. E eu acho que o que é mais relevante, principalmente, é que o pai agora ele passa a ter um papel de observador, né? Ele pode observar muito mais as coisas finas, assim, os movimentos finos que acontecem durante todo esse projeto, né, educacional. E aí sim gerar autonomia para essa criança. O que você acha disso, Francisco? Sabe, Lucas, eu tava ontem numa reunião com um grupo de várias escolas aí, nós estávamos conversando sobre o retorno, né, como é que vai ser o retorno, né, nós estávamos compartilhando sobre os possíveis retornos aí. E aí depois nós estávamos discutindo sobre uma outra reunião que nós fizemos sobre quais foram os aprendizados, quais foram os ganhos que a gente teve nesse isolamento. Uma das coisas que eu acho que a educação ganhou muito é que a família, de maneira geral, ela começa a ver como a casa também como finalmente ela começa a ver a casa como um ambiente de aprendizagem, né? Como um ambiente de ensino-aprendizagem. Os educadores, de maneira geral, já viam isso, né? Ou seja, viam todos os ambientes são ambientes educacionais, né? Ou seja, não se encerra numa escola, no prédio da escola. Então, eu acho que é uma oportunidade muito grande para as escolas começarem a, entre aspas, educar os pais, né, sobre educação, né, ensinar os pais sobre educação. E eu acho que essa é uma oportunidade única que as escolas estão tendo e é uma oportunidade fantástica para a educação expandir cada vez mais, não só sobre sua importância, mas sobre o modus operandi, né? Ou seja, como é que ela faz, como é que trabalha, como é que opera tudo isso. E aí, sobre essa questão da casa e da escola, eu queria fazer um contraponto sobre os slides aí, que eu acho bem interessante. A questão é, primeiro, a família começa a perceber que a relação dela é importante, né? Que a presença dela, a participação dela é importante. O que a escola tem que fazer é aproveitar esse momento para trazer a família para si e explicar para a família, fazer a família virar uma parceira mesmo, ou seja, ela identificá-la como sujeito partícipe da atividade, né? Então, isso é um ponto importante. E aí, os pais começam a perceber também que o ritmo da criança, como você bem disse, é extremamente importante, né? E não dá para manter o ritmo escolar em casa, não, mas dá para manter algo parecido. Só que aí os pais têm que notar que a atividade educacional ela é da criança, né? Uma coisa que a gente tem observado, né, incrivelmente, conversando com vários educadores de várias escolas, vários gestores, eles têm comentado algumas coisas que, particularmente, a minha opinião, eu acho um absurdo, mas tudo bem, faz parte do processo, a gente tem que entender o outro lado, é que alguns pais, eles sentam do lado da criança e ficam acompanhando a aula e, às vezes, eles não deixam a criança desenvolver a atividade. Só que aquele momento é da criança, né? Então, como bem foi colocado aí, ou seja, existe uma referência amorosa além da família. Aquele é um vínculo que a criança está tendo não só com a professora, mas também com todos aqueles alunos, todos aqueles colegas dele. Então, naquele momento que ela está desenvolvendo uma atividade virtual, seja em tempo real, seja não em tempo real, através de outras atividades direcionadas para a escola, lembrando de novo que a gente tem escolas que estão trabalhando com aulas virtuais, com aulas em síncrono, em ambiente síncrono, e tem escolas que estão trabalhando com aulas assíncronas, e tem escolas que estão trabalhando com material sem ser digital, né? Pensando nesse escopo todo, ou seja, esse é o momento de interação
que ele tem com a escola. Então, quando a professora grava uma história, se fantasia e aparece, ou grava um vídeo contando uma história e passa isso para a criança, é o momento da criança, é o momento de encantamento da criança. E essa socialização, interação com as outras crianças, acontece também a partir do momento do virtual. Então, quando ela está vendo os outros e ela aprende o momento certo de falar e o momento certo de opinar, esse ritmo é o ritmo escolar e é uma educação que a escola está colocando e é um espaço, como bem colocado aqui, é um espaço de acolhimento, ou seja, a criança se sente acolhida para isso. Agora, para que isso aconteça, o que acontece? Você tem que ter, para que isso realmente aconteça, os pais precisam entender esse ritmo, compreender os objetivos de cada uma das atividades, participar das atividades, não como pedagogos, né, que muitos se acham pedagogos, mas respeitando os especialistas, entendendo essa questão dos especialistas e colaborando. Né? Isso é um ponto extremamente fundamental. E aí, quando a gente fala se quiser passar, pode passar, vou só comentar sobre o último, Lucas, observação e autonomia, é nesse momento que nós estimulamos a autonomia da criança. Muito se fala em estimular a agência das crianças no Fundamental 2, no ensino médio. Não, não. A gente tem que estimular a agência dos alunos lá, aquele protagonismo ativo, né? Mas a gente pode estimular essa agência respeitando os limites da idade, obviamente, respeitando as limitações, não só pedagógicas, cognitivas, mas motoras também, estimular essa autonomia. É nesse momento que, quando a professora pede, pegue um sabonete, estenda uma roupa ou faça alguma coisa, ela está simplesmente desenvolvendo o lado motor da criança, desenvolvendo a autonomia. A criança começa a perceber que ela é capaz de fazer, que ela começa a perceber os limites dela. Né? Então, entender esse processo e participar desse processo é importantíssimo. Eu vou trazer o ritmo da escola para casa? De certa forma, sim. É óbvio que tem suas limitações, mas de certa forma, sim. Né? E aí a pergunta fica, né? Quais são as atividades que a gente pode oferecer, Lucas? Como é que a gente pensa nisso tudo? Acho que antes de responder isso, Francisco, eu ia falar só uma coisinha. Eu acho que é uma ótima oportunidade agora, então, pelo que você estava falando e o que eu estava pensando aqui, para um trabalho, né? Não gosto de falar escola de pais, porque acho que não é ensinar os pais, mas acho que trazer para a conversa, né? Mais do que nunca tudo isso, né? Porque o que a gente percebe também é que os pais estão com um interesse muito grande, até maior do que antes, né? Nas atividades que estão sendo oferecidas para os filhos. Então, assim, falando um pouco das atividades, a gente separou algumas, assim, mas eu acho que né, agora é hora da gente pensar no que cada escola tinha como proposta pedagógica e do que vinha sendo adotado. Mas acho que o que eu destacaria aqui, primeiro a contação de histórias, né? E aí tem os contos de Grimm, que são maravilhosos, que são histórias, né, que percorreram décadas e até hoje parecem atuais. Existem os contos brasileiros também, do Camará Cascudo, que na verdade fez todo esse apanhamento, assim, desse apanhado dos contos brasileiros e de histórias que são contadas, assim, como mitos, né, brasileiros. Além disso, musicalidade, né? Então trouxe também duas ações assim muito legais, né? Uma é o Cantarolar, que é um livro que traz muito as atividades, assim, como cantar para uma criança de primeiro setênio, né? De até 7 anos. Então isso é da Flávia Beth, é muito bom esse livro. Ele vem com um CDzinho assim para quem ainda tem um player de CD, né? E outro mais moderno agora, que é recém-lançado, até em parceria com a Prefeitura de São Paulo, que é os blocos, né? Que eu assisti algumas músicas que eles trouxeram alguns cantores muito legais, assim, e traz uma proposta pedagógica por trás, um estudo. O pessoal teve parceria também com Stanford, com grandes universidades, assim, e eu acho que é bem interessante. Mas, assim, o que eu mais queria falar são sobre as vivências que a gente pode trazer nesse momento para as crianças, né? Acho que mais do que ensinar alguma coisa, principalmente para uma criança pequena,
é promover essas experiências, né? É promover esses espaços de aprendizado. E isso é muito complicado quando você vai fazer com uma turma toda, porque cada família, cada é uma proposta diferente, né? Uma proposta pedagógica diferente, é uma proposta é, é, a gente precisa trabalhar com o ambiente que ela tem, né? Então, mais do que nunca, essa educação não pode, ela não vai conseguir mesmo ser para todos os iguais, né? Para todos os alunos de uma mesma classe. Então, é um entendimento assim de quais atividades é possível fazer com essa família, né? Para que os pais possam observar toda a magia, né, do processo que acontece quando uma criança está realizando alguma coisa, é muito importante que exista esse espaço, né? Então, acho que essas vivências, elas trazem consigo experiências incríveis, né? Essa foto do meio, ela é uma foto de Reggio Emília, né? Que eu fiz uma experiência educacional assim, do ano passado lá, e foi incrível, assim, como eles trazem o lado artístico, né? Para a criança, e de forma super simples, com coisas que eles acham no lixão, né? São garrafas aí, como vocês podem ver, numa luz de um retroprojetor que estava encostado na escola. Então, assim, eu acho que aí, né, cabe um espaço infinito de aprendizado. E eu acho que quanto mais simples, né, essas experiências são, quanto mais parecem simples, maior é a imaginação da criança, né? Então, quando ela pega um brinquedo ali pronto, ela já tem toda uma história, né? Quando ela pega um bonequinho ali do Homem-Aranha, ela já sabe a história do Homem-Aranha. Mas quando ela traz ali, pega uma caneta, e essa caneta vira um carrinho, aí as coisas mudam, né? Porque a imaginação que existe, a história que existe por trás disso, é toda da criança. Então, é um momento também de reflexão para quais tipos de atividades a gente está trazendo para essas crianças, né? E, Francisco, o que você acha dessas atividades aí que eu propus? Eu acho fantástico, Lucas, que a ideia, por exemplo, uma coisa que à medida que a gente estava conversando, né, eu vou fazer de trás para frente, né? Eu acho assim, quando a gente fala de vivências, né, a gente não pode esquecer que a vivência é uma parte, como você bem falou, é a experimentação, é uma das partes mais importantes de desenvolvimento da criança, porque é nesse momento que ele assume personagens e ele acredita aquilo, o personagem que ele assume quando ele está brincando, ele assume personagem que para ele não é um personagem, né? Ele está vivenciando aquilo. E isso é despertar, estimular a imaginação. Quando eu coloco a criança para mexer numa horta, para trabalhar, mexer com alface, plantar um grãozinho de feijão, né? Aquela famosa experiência do feijão que a gente observa, tudo isso tem um sentido e um significado importante no processo de aprendizagem, a gente não pode esquecer. Então, quando eu falo de cognições, essas vivências, ele estimula as cognições, né? As várias cognições. E aí reproduzir isso, como é que eu reproduzo isso, por exemplo, em casa, né? Então, baseado na orientação que os professores dão, na explicação, na conversa, naquele acolhimento que a gente já falou, aquele acolhimento empático que os professores fazem com a criança, explicando para elas a atividade. E a partir do momento que o pai entende que essa atividade deve ser desenvolvida pelo aluno com um propósito, essas cognições elas são exploradas e são aprofundadas. Quando ela pega numa alface, ele não está tendo somente um estímulo visual, ele está tendo também um estímulo sinestésico, ele está percebendo que ele tem alcance aquilo, ele consegue perceber forma, textura, cor, cheiro e assim por diante. Então, as mais variadas cognições conseguem ser exploradas e ele começa a ampliar. Ele começa a perceber que ele tem controle sobre os atos que ele faz. Então, o pai perceber isso. Então, nós estamos falando do ambiente virtual. Ok. A criança consegue fazer isso sozinha? Consegue. Os professores, de maneira geral, não vão pensar numa atividade assim. O que nós temos que ter em mente, né, e eu insisto muito nisso, a grande maioria dos educadores, eu parto do pressuposto que a maioria do pessoal que está nos assistindo agora conhece tudo isso de trás para frente, de frente para trás, todas essas normas, essas regras, mas o que eu tenho observado é que deixar claro o objetivo
e deixar claro o resultado que eu estou esperando para isso. E aí, quando, por exemplo, a questão da vivência, para a gente continuar, eu posso propor coisas simples. Eu posso propor uma criação de boneco, por exemplo, no virtual. E eu posso me vestir de personagem, eu, a professora. Para isso, eu devo contar com a ajuda dos professores de educação artística, né? Os professores de artes, os professores de teatro, os professores de música. Porque quando eu falo de ritmo, se eu pensar que o ritmo da criança é como se fosse uma música, que eu tenho uma composição, que eu tenho uma melodia, que eu tenho uma letra, eu tenho que harmonizar tudo isso. Essa harmonia, quando é proposta pela escola, pode ser pautada, por exemplo, por um professor de arte, por um professor de música, que faz tudo isso, ou seja, que junta as cores, que junta os sons, de tal forma que encante. Então, quando a escola resolve pegar o processo de aprendizagem e transformar no storytelling mesmo, ou seja, na questão da contação de história, ou seja, fazer a aula com uma narrativa de uma história, e aí o aluno assume o personagem, o aluno vai desenvolvendo os estímulos cognitivos que ele tem, ele vai se apropriando, os pais passam a ser personagem nessa história e continuam. Né? Então, contação de história, além de você estimular a imaginação, você faz com que a criança crie novas possibilidades. Né? Ontem foi muito engraçado, eu e o Lucas falando da Reggio Emília me lembrou duas experiências que eu queria comentar. Uma foi, eu fui conhecer uma escola em Amsterdã, né? Uma escola bilíngue em Amsterdã, uma escola pública bilíngue em Amsterdã, e a professora chegou num determinado momento, deixou todo mundo brincar à vontade, e aquilo, no momento de brincadeira, tinham 4, 5 estações, né? Normal isso em educação infantil, e as crianças fizeram uma verdadeira zona, né? Ou seja, tá tudo espalhado. No final, para juntar, a criança, ela falou assim, olha, colocou a música da Missão Impossível, do Tom Cruise, né? Colocou a música da Missão Impossível e falou, olha, nós temos 2 minutos para juntar, será que nós conseguimos? Lançou um desafio para as crianças. E as crianças começaram a correr, e todo mundo ajudar um ao outro, e a sala, em 2 minutos, pouco tempo antes de estourar a bomba, a sala estava montada, estava organizada, e foram as crianças que fizeram. Por que eu não posso fazer uma atividade dessa em casa, por exemplo? Por que a professora não pode propor uma atividade dessa e no virtual e colocar isso daí como música? Ou sugerir isso para o pai? E aí eu entro numa outra experiência que eu tive ontem mesmo, né? Estava procurando uma história, e aí eu brinquei com aquele OK, Google, conte uma história, né? Eu cheguei acabei de falar OK, Google, meu celular aqui acordou, né? Enfim, eu falei OK, Google, conte uma história. E ele trouxe uma história da Princesa e o Sapo, o Príncipe Henrique, né? Que chama o nome da história, dos Irmãos Grimm. Então, uma das sugestões que eu daria para o pessoal por que não construir podcasts? As professoras, que têm toda uma empatia, têm toda uma teatralização, né, poderiam montar podcasts. E esses podcasts serem disponibilizados para os pais, para as famílias. Ou seja, isso seria uma atividade assíncrona, por exemplo. Eu posso usar um ambiente assíncrono virtual para dar continuidade, expandir e ampliar o que eu faria em sala de aula. Para quê? E, de repente, eu posso associar uma história dentro de um contexto que eu já trabalho em sala de aula e discorrer a minha aula virtual pensando em storytelling, ou seja, eu vou contando uma história envolvendo a criança, tendo ritmo nessa questão da musicalidade. Então, para a gente associar toda essa parte de experiência e de vivência com a parte de exploração cognitiva. Lucas, pode continuar agora. Certo, e a gente não pode esquecer também que os pais podem auxiliar muito nesse momento, né? Porque eu acho que mesmo que o pai não tenha o conhecimento, mas que possa cantar uma música, se ele puder cantar uma música que ele escutava na infância, um conto que o pai dele ou o avô dele contava para ele, promover o que existe de repertório também, trazer um pouco do que existe de repertório desses próprios pais, assim, porque nesse ponto a criança vai ter a presença, né? Isso a gente não consegue trazer no digital. Então, eu acho que... Posso só fazer um complemento, Lucas? Claro. Rapidinho. Você falou do negócio, eu pensei uma atividade aqui que eu tinha proposto uma vez para os meus alunos de pedagogia do Unicamp, eles fazerem exatamente isso, né? Só que assim, o pai tinha que escolher uma música, a criança tinha que escolher uma música, né? Ou seja, ela conhecia uma música lá, o pai apresentava uma música,
e o pai tinha que mudar a música. Ele tinha que manter a mesma letra da música e mudar o ritmo da música. E aí as crianças tinham que representar isso e um determinado dia os pais representavam. Então, por exemplo, já que os pais estão querendo tanto aparecer na videochamada, por exemplo, por que não poderia, por exemplo, numa aula virtual, a presença dos pais fazendo isso? Os pais com a criança, eles ensaiam antes e cantam uma música, mudando um pouco a letra, mudando um pouco o ritmo da música, mas mantendo essa teatralização, essa brincadeira, esse jogo lúdico, né? E aparece também, né? Ou seja, participa, né, do processo. Desculpa, pode continuar. Não, com certeza. E aqui eu queria trazer o que para mim é o mais importante assim na educação infantil, que é o brincar livre, né? Então, a gente não pode esquecer que essa criança mais do que nunca ela vai ter o tempo dela e agora que ela está na casa dela, ela tem que ter um espaço, ela precisa ter um tempo para ela brincar e para ela descobrir por conta própria muita coisa, né? E aí eu trouxe essas duas frases que para mim são de dois livros que eu adorei, são incríveis, e que eu vou mais para frente vou colocar aqui algumas referências. Mas o brincar para a criança é tão importante e sério como trabalhar para o adulto. Então, essa coisa de a criança só estar brincando não existe, né, na educação infantil. O brincar da criança é uma coisa muito séria e a gente percebe isso nas expressões, né, na forma como você vê a criança brincando, que ela não é uma coisa, não tira uma seriedade dessa atividade, né? E por fim, assim, que para criança pequena, de novo, é sempre novo. Então, você não precisa contar uma história nova todo dia para essa criança, né? Ela convive com isso e quem está na educação infantil sabe muito bem. Ela convive muito bem com o de novo, né? Ela precisa. O ritmo é feito de repetição. Então, ela precisa dessa repetição. É muito importante para ela, para a formação corporal dela, tem muitos benefícios, né? Então, eu acho que essas duas frases, assim, elas complementam e contemplam muito bem o que a gente queria trazer aqui para vocês. Por fim, assim, trazer algumas referências bibliográficas, né? De alguns livros que trazem atividades e projetos muito legais, assim. Alguns que eu trouxe lá Dolores Malaguzzi, né, de Reggio Emília. Esse guia de brincadeiras para dentro de casa da Escola Montessori é muito bom. E para mim esse que é um manual assim que explica muita coisa legal de como e muitas atividades que são feitas na Escola Monte Azul, né, que fica no extremo sul aí de São Paulo. E é um lugar que para mim é muito especial, assim, eu atuo como professor voluntário lá 2 vezes por semana, então é muito legal lá. Então acho que faz muito sentido assim essas leituras. E o Videocamp, né, que é uma plataforma de vídeos livres que eu indiquei a semana passada, né, para quem esteve com a gente. Acho que é muito legal, assim, é uma oportunidade ótima de absorver conteúdo e se inspirar, né, por outras plataformas. Esse Videocamp é uma plataforma de filmes, né? Então, para quem puder assistir, esses filmes são incríveis, assim. Esse Miradas, né? Ele traz o dia a dia das crianças e a observação de crianças, né? Ele traz um passo a passo, assim, de observação de crianças que é muito interessante, né? Para a gente não tirar conclusões de primeira e deixar aquilo reverberar dentro dela, né? Então, acho que esses são algumas dicas, né, que a gente traz, assim, que a gente tem procurado trazer para inspirar os professores nesses momentos tão difíceis, né? E, por fim, trazer um pouco do nosso próximo encontro, né, que vai ser como medir resultados. Acho que a Carol pode falar um pouco. Tô aqui quietinha que a minha internet hoje não está me ajudando, mas vamos ver se eu consigo. Então, na quinta-feira que vem a gente fala sobre como medir resultados, a questão das avaliações e do novo formato de avaliação para a gente poder averiguar não só, né, o quanto de conteúdo o aluno aprendeu, mas muito mais do que essa experiência está deixando de resultado para ele em crescimento de habilidades, né? Tô vendo que eu tinha uma pergunta / comentário aqui para fazer e tô vendo que tem uma pergunta da Kátia
já sinto no grupo, que é, na verdade, uma sugestão de tema. Obrigada, Kátia. Como fica o aluno no espectro do autista, da TDAH e do déficit de atenção. Muito obrigada pela tua sugestão. Eu vou então fazer o meu comentário e a gente já são 14 para 7, então a gente precisa ser bem breve aqui, porque o Lucas e eu temos um próximo encontro. A gente pode, inclusive, deixar o Francisco no link. Francisco, você pode ficar à vontade para continuar conversando com o pessoal. A Mônica está fazendo um comentário aqui, parabenizando pelas colocações, né, que Francisco e o Lucas trouxeram isso do mundo da fantasia, de trazer esse mundo dos contos, que é muito rico. E o Guilherme está trazendo uma sugestão também da gente falar sobre como escolher história para contação para idosos. Acho super legal as duas colocações de vocês. Muito obrigada. Eu queria Carol, desculpa, Carol, eu só queria entender, depois se o Guilherme puder colocar, essa questão do evangelho está sugerindo como um tema ou é uma pergunta? Porque se for uma pergunta eu posso tentar responder. Se for como um tema, a gente pode trabalhar em cima. Se você puder anotar, Guilherme, no chat, é uma pergunta e pode ser tema. Então eu respondo. Pode acabar que eu respondo. Obrigada pelo teu comentário também, Rosângela, Kátia. Eu queria só fazer um comentário muito rápido, assim, do que eu vivo, porque eu tenho muito mais na parte da educação infantil. Meu filho já tem 10 anos, mas eu me espelho muito nele, né? E duas coisas que me chamaram muito a atenção essa semana. Ontem, do nada, aqui em casa a gente tem uma brincadeira que é #MateusFilósofo, porque de vez em quando ele desata a dar as opiniões dele e ele vira filósofo. E ontem ele estava falando disso, das escolas, do nada, assim. Ele falou, olha, eu já estudei em 3 escolas, eu adoro a minha escola atual, eu adoro o que eles estão me deixando fazer agora com tudo isso da pandemia. A gente conversa muito sobre ele fazer as aulas e o que ele está ganhando com as aulas e como ele tem sorte de poder fazer as aulas. A gente está numa chácara que tem um caseiro, que tem uma filha que está com a maior dificuldade de conseguir acessar o aplicativo da prefeitura, né? Então, e a gente mostra muito para ele como ele está numa situação que ele deve valorizar e apreciar. E daí ontem ele, nessa conversa assim, ele falou, mas sabe, mãe, que a melhor escola para mim foi o Pequeno Urso, que foi o berçário que ele fez até os 5 anos. E ele me deu uma lavada, assim, de o que ele aprendeu. Eu aprendi a brincar no Pequeno Urso, eu aprendi a comer no Pequeno Urso, eu aprendi a respeitar os meus professores. E isso, eu lembrei na hora, né, que a gente ia falar de educação infantil aqui, mas ele me trouxe de uma forma tão clara, na visão de um menino de 10 anos, que eu falei, olha só o impacto e que marca positiva isso deixou, né? Então, eu não queria deixar de comentar isso aqui. E aí a minha pergunta que eu vou jogar e vou sair, porque a gente tem que entrar no outro link, como mãe, eu vejo assim, a gente aqui é super, ao mesmo tempo que a gente tenta ser light, a gente está lá, né, olhando para ver, são 4 horas online, e ele faz aula de espada e escudo na mão, e às vezes um cajado. 4 horas de aula por dia, e a indumentária dele para fazer aula na frente do computador é essa. E como pais, a gente fica olhando e falando assim, coitado entre aspas, né? A gente entende, 4 horas na frente de um computador, chega uma hora que ele não quer ficar sentado, ele quer ficar, mas ele tá lá em pé, ele tá de fone, brigando lá, batalhando com o ar e respondendo as perguntas da professora. Mas eu, como mãe, eu não quero dar bronca nele, porque eu não sei como as outras crianças estão se comportando, e eu entendo que aquele momento é o momento dele com a escola, e entendo que se alguém tem que dar bronca, provavelmente com a idade dele a professora vai dar bronca, mas fica aquela pulga atrás na orelha, assim, será que ele está atrapalhando a sala? Eu sei que ele faz os exercícios direitinho, eu sei que ele vai bem, mas será que esse comportamento dele está adequado? Então, como pai, o que eu fiz essa semana? Eu mandei uma mensagem para a professora, falei, olha, quero agradecer pelo que vocês estão fazendo, mas estou observando desse lado como ele está se comportando nas aulas e estou preocupada dele estar dispersando os outros alunos. Ao mesmo tempo, a gente de vez em quando escuta porque vaza a voz. Eu não estou sentindo nenhuma reclamação ou nenhum movimento de querer conter isso por parte de você, professora. Então, tá tudo bem? Como é que ele tá? Me dá um feedback. Eu não sei se eu estou errando de deixar ele fazer aula com uma espada, um escudo e um cajado. Ou se eu estou flexibilizando como esse momento pede a flexibilização.
E aí a professora me respondeu, falou, não, ele tá ótimo, tá excelente, não tem, deixa ele tá em casa, ele tá no momento dele, ele presta muita atenção, ele entrega tudo direitinho. Mas eu acho que às vezes é essa comunicação que falta. Eu não tenho a menor vontade de estar lá na câmera com ele, eu não tenho a menor vontade de ter que ficar olhando. Pelo contrário, eu acho que o ganho de autonomia que ele vai ter, se eu der esse espaço, é ótimo para ele. Mas ao mesmo tempo, eu não sei se eu estou, como mãe, sendo permissiva e atrapalhando a aula das outras crianças. A aula de inglês, por exemplo, é às 8 horas da manhã. Todo dia ele vai de pijama. Aí, no outro dia, ele quis pôr uma camisa abotoada, camisa social. Eu falei, Matheus, o que aconteceu? Camisa social. Ele falou, mãe, a professora brincou que... A gente combinou que todo mundo vai de pijama, porque todo dia eu vou de pijama, e aí... o pessoal brinca comigo e daí a professora deu ideia de que todo mundo vai de pijama. Como vai todo mundo de pijama, eu quero ir social para dar um susto neles. Então, assim, essa conversa, a gente como pai, a gente fica num lugar esquisito. Que ou você se sente, você não sabe o que você está fazendo, né? Ou você participa para ajudar, ou você fala, não, esse é o momento dele. Mas aí até que ponto falar é o momento dele, eu estou me isentando da minha responsabilidade. Então, eu queria só deixar esse comentário, porque a minha visão para a educação infantil é 100% uma visão de pai. E eu adoraria ter recebido direto da escola algum tipo de feedback de como a escola está vendo o comportamento das crianças. Que eu acho que daí é que às vezes a escola reclama do pai, o pai reclama da escola, e a gente fica nesse mal entendido. Nem todo mundo tem essa iniciativa de, vou mandar um e-mail, né? Eu vou pedir desculpa que eu não vou conseguir ficar para ouvir o comentário do Francisco, mas eu vou deixar o link aberto para vocês, porque realmente a gente tem que entrar no outro. Mas muitíssimo obrigada pela participação de todo mundo, pelos comentários. Francisco, Lucas, muito obrigada. Eu adoro que a gente está podendo propiciar essa conversa, esse debate. E eu espero todo mundo na quinta-feira que vem. Lucas, quer se despedir? Quero, só queria finalizar, assim, acho que é um tema que, nossa, eu sou apaixonado e que eu gostaria de ficar até amanhã aí conversando sobre isso, porque realmente é muito desafiador e esse desafio traz uma necessidade de a gente repensar muita coisa, né? Então, isso me encanta muito, assim, no aspecto de poder valorizar mais a educação infantil, que, ao meu ver, assim, ela... nos últimos anos, assim, ela vem sendo muito atacada, sabe? Então, queria agradecer todo mundo, né, pela presença novamente, né, mais uma vez, mais uma semana, e falar e convidá-los, né, convidar todo mundo para a semana que vem, para a gente conversar um pouco sobre o sistema de avaliação e tudo mais, já mais voltado para educação, ensino fundamental e médio, né? É isso, obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau, pessoal, até quinta. Tá com você, tá, Francisco? Tá bom. Se não cair, vamos lá, vamos continuar. Vai cair, obrigado, não. Carol. Obrigado.